Uniclac. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Militar. Eu sou a professora Débora Botan, nós já nos conhecemos, né? Estamos aí já uma longa jornada estudando alguns pontos importantes do nosso Código Penal Militar, que será cobrado no nosso edital de concurso, ok? Galerinha animada, a aula de hoje diz respeito aos crimes contra a administração militar, crimes em espécie, parte 3, ok? Então vamos dar continuidade à análise, ao estudo dos crimes em espécies, crimes do nosso queridíssimo Código Penal Militar. Na aula de hoje nós vamos estudar 3 tipos penais, ok? Nós vamos estudar 2 tipos penais muito conhecidos, os criminhos chamados corrupção passiva, que é o crime praticado pelo funcionário público, que recebe ou aceita vantagem indevida. Corrupção passiva, galerinha, só pode ser praticado pelo funcionário público, que recebe ou aceita uma vantagem indevida. Ao lado do crime de corrupção passiva, que está no artigo 308 do CPM, nós vamos estudar o artigo 309, também do CPM. O 309 diz respeito à corrupção ativa, que é aquele crime praticado pelo particular que oferece uma vantagem indevida para que o funcionário deixe de praticar algo ou pratique algo, né, de maneira retardada, de maneira intempestiva. Então, corrupção passiva é o crime praticado pelo funcionário público, nosso militar, ok? E corrupção ativa é o crime praticado pelo particular. Ao lado de corrupção passiva, 308, corrupção ativa, 309, nós vamos estudar o artigo 310, que é um criminho chamado participação ilícita, ok? Participação ilícita. Então, bora lá, nossa aula, então, será completa por esses 3 tipos penais. O crime de corrupção passiva é um criminho muito conhecido, né? É um crime de fácil compreensão, porque todos têm uma mínima noção desse crime, ok? Corrupção passiva, ele é um crime cujo sujeito ativo é o militar, ok? É o funcionário público militar, certo? É um crime próprio, é um crime que só pode ser praticado pelo funcionário público que trabalha em instituições militares, ok? É um crime que atinge diretamente a administração pública militar. É um crime que atinge a moralidade, a lisura, né, da administração pública militar. Porque quando um militar pratica o crime de corrupção passiva, em primeiro lugar ele está atingindo quem? Está atingindo o Estado. Quem é vítima desse crime é o Estado, na figura da administração pública militar, ok? Então eu tenho um sujeito passivo, uma vítima primária, que é o Estado, a administração pública militar. E posso falar também que tem uma vítima secundária. Quem é essa vítima secundária? É a pessoa, né, que entregou esse dinheiro e também toda a sociedade que fica comprometida com esse serviço imoral e irregular prestado pela administração pública militar, ok? Pois bem, professora, quando que caracteriza-se o crime de corrupção passiva? Artigo 308, ele apresenta 2 condutas para nós. Então, caracteriza crime de corrupção passiva quando o funcionário público militar recebe ou aceita. Quando um funcionário público militar recebe ou aceita para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou promessa de tal vantagem. Então, corrupção passiva, quando o funcionário público da instituição militar recebe ou aceita para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, uma vantagem indevida, uma promessa de vantagem, ok? Esse é o crime de corrupção passiva, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos, ok? Com reclusão de 2 a 8 anos. Esse crime aqui, galerinha, corrupção passiva, ele é um crime formal, ok? O que significa ser um crime formal? É um crime que estará pronto, acabado, consumado no ato do recebimento ou no ato da aceitação da promessa de vantagem indevida. Significa que é um crime que no momento em que o policial, por exemplo, recebe a vantagem ou aceita a promessa, neste momento o crime já está pronto, acabado e consumado, independentemente dele realizar ou não algum ato de ofício. Independentemente dele realizar ou não algum ato de ofício. Deixa só eu dar um exemplo para nós trabalharmos bem essa questão de ser um crime formal e aí nós já vamos detalhar cada ponto desse tipo penal aqui, ok? Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aí os exemplos clássicos, né? Que todos os professores trabalham. Qual é o exemplo clássico, professora? É o civil que é parado em uma blitz, né? Ele é parado em uma blitz e o policial militar, batalhão de trânsito, ele vai exigir o quê? Por gentileza, licença para dirigir e documento do veículo. E aí o motorista fala, olha, eu não tenho aqui comigo a minha habilitação, nem tampouco o documento do veículo. Mas, olha o que eu tenho. Eu tenho 5 notinhas dessa para o senhor dar uma descansada no final de semana. No momento em que o policial olha para um lado, olha para o outro, no momento em que o policial recebe essas notinhas, o crime de corrupção passiva já está pronto, acabado e consumado. No ato do recebimento, pegou, colocou no bolso, o crime de corrupção passiva já está pronto, acabado e consumado. Ok? Agora um outro exemplo. Nós aqui de Cuiabá, né? Moramos aqui em Cuiabá, nós fazemos fronteira aqui com a Bolívia, né? Nós temos uma cidade de Cáceres aqui, nós temos fronteira aqui, uma fronteira seca aqui com a Bolívia. Então vamos imaginar a nossa polícia especializada, a nossa polícia de fronteira, Gefron, eu sou fã do Gefron. Então olha só, imagine a seguinte situação. Imagine que eu, né? Moro na Bolívia. Eu moro na Bolívia. E aí, e lá eu tenho um armazém. Tenho um armazém num destacamento, tenho um armazém lá. E eu venho para Cáceres para fazer uma compra de carga de óleo de soja. O óleo de soja está mais barato aqui, eu vou comprar óleo de soja aqui no Brasil e vou vender lá na Bolívia, lá no meu armazém. Quando eu vou passar pela fronteira, o policial do Gefron fala, olha, precisamos verificar a carga e precisamos ver se foi recolhido o devido tributo desse óleo de soja que a senhora comprou aqui no Brasil e está levando para vender na Bolívia. E eu falo, poxa vida, policial aí da Gefron, polícia especializada, eu não recolhi o devido tributo, mas por gentileza, me libera. Faz de conta que tá tudo certo e me libera, eu preciso ir para Bolívia, eu preciso chegar logo, vender essa carga, fazer dinheiro. Me libera, que chegando na Bolívia, eu vendo essa carga, em 3 dias eu faço uma transferência bancária para a sua conta. E aí a polícia da Gefron pensa e fala, ok, eu vou dar a sua carga como correta, fiscalizada, redondinha, e fico aguardando o depósito bancário, certinho? Nesse caso, o crime já está pronto, acabado e consumado. Corrupção passiva. Ele aceitou o quê? Uma promessa de vantagem. Que vantagem é essa? O depósito a ser realizado na sua conta, num prazo aí de 3 dias, ok? E professora, e se dali 3 dias, 5, 10, a senhora não realizar o depósito bancário? E aí, descaracteriza o crime?
Claro que não! Nós acabamos de falar que estamos diante de um crime formal. No momento que o polícia da Gefron aceitou a promessa, o crime já está pronto, acabado e consumado. Por isso trata-se de um crime formal. É aquele crime que está pronto, acabado e consumado no momento da conduta do agente, no momento que ele recebe a vantagem, que ele toma para si a vantagem, no momento que ele aceita a promessa, o crime está pronto, acabado e consumado. Ok? Esse é o nosso criminho de corrupção passiva, onde o funcionário público militar recebe ou aceita, ele recebe uma vantagem devida ou ele aceita a promessa de uma vantagem, certinho? Esse aqui foi o nosso caput, nós ainda vamos detalhar o caput, ok? Agora, o 308, ele é composto de caput, que é a cabeça do artigo e respectiva pena, e também ele está estruturado em mais 2 parágrafos. O parágrafo primeiro, que traz uma causa de aumento de pena, e o parágrafo segundo, que traz uma causa de diminuição de pena. Em especial, no parágrafo segundo, essa causa de diminuição de pena, nós também chamamos o quê? De corrupção passiva privilegiada, ok? Essa causa de diminuição de pena do parágrafo 2º do 308, nós também a chamamos de corrupção passiva privilegiada. Nós já vamos descobrir o porquê. Muito bem, professor, o caput tá beleza, nós vamos desmembrá-lo ainda mais. Agora, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 1º traz uma causa de aumento de pena. Professora, quando que haverá uma causa de aumento de pena? Haverá uma causa de aumento de pena quando o funcionário público militar, receber ou aceitar a promessa de vantagem indevida, ok? Para deixar de praticar um ato que deveria praticar. Então, sempre que o funcionário público receber uma vantagem ou aceitar a promessa de uma vantagem indevida para deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo contra disposição legal, ele terá sua pena aumentada. Ele terá sua pena aumentada. Leiamos o parágrafo 1º. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3. Se, ó, a condicionante. Então, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou da promessa, se, em razão da vantagem ou da promessa, o agente, ou seja, o funcionário público militar, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Se ele retarda ou deixa de praticar qualquer ato que ele estava o quê? Obrigado a praticar. Ou ainda, se ele pratica o ato infringindo um dever funcional. Ou se ele pratica o ato infringindo um dever funcional. Então, veja bem. Quando nós lemos esse parágrafo 1º, o que imediatamente vem à nossa mente? Imediatamente vem à nossa mente que o funcionário público militar poderá praticar o crime de corrupção passiva e, ainda assim, praticar um ato de acordo com a lei. Ou seja, significa que o funcionário público militar pode praticar o crime de corrupção passiva, recebendo ou aceitando promessa de uma vantagem indevida para realizar um ato nos termos da lei. Olha que lindo, olha que interessante isso. Preste, vou repetir. Se o funcionário, olha que legal, se o funcionário público militar recebe uma vantagem indevida ou aceita a promessa de uma vantagem e pratica um ato nos termos da lei, ele responde por corrupção passiva de acordo com o caput. Então, o funcionário público recebe ou
aceita uma vantagem devida para realizar um ato nos termos da lei. Ele responde por corrupção passiva nos termos do caput. Beleza. Dá um exemplo, professor. Imagine, né, que o policial militar receba uma vantagem para antecipar um parecer em um relatório. Imagine que o policial militar receba uma vantagem devida para antecipar o seu parecer em um relatório. Imagine que esse policial militar, ele tem até o dia 29/7 para proferir determinado parecer na seara administrativa. Você tem pressa em receber esse parecer, você tem muita pressa. Então você chega até esse policial e fala o seguinte: olha, lhe dou R$2.500 para você emitir o seu parecer nos termos da lei, só que até a data do dia 24. Então o policial militar, ele recebe essa vantagem indevida e emite o seu parecer nos termos da lei, normalmente, apenas antecipando o prazo do seu parecer. Há alguma infração legal em relação a antecipar o prazo do parecer? Não há nenhuma infração de dever funcional em antecipar esse prazo, ok? O que houve foi o crime de corrupção passiva por ele estar recebendo uma vantagem devida ilegal para realizar a sua função. Mas o ato de antecipar o parecer não é um ato ilegal, não é um ato criminoso e não é um ato que infringe o dever funcional. Então, neste caso, ele vai responder por corrupção passiva nos termos do caput. Responde por corrupção passiva nos termos do caput, ok? Sem nenhum aumento de pena. Agora, há situações em que o policial recebe ou aceita a promessa de vantagem devida para retardar ou deixar de praticar um ato de ofício. Quando ele assim age, que é a regra geral, quando ele assim age, ele não só pratica corrupção passiva, como responderá por ela com um aumento de pena de até de 1/3. Ele só não responderá por corrupção passiva, só não responderá por corrupção passiva, como também terá um aumento de pena de 1/3. Imagina o exemplo clássico que nós trabalhamos ainda há pouco, lá da nossa polícia de fronteira, do Gefron. Ou seja, ele viu que a carga estava irregular, sem o devido recolhimento de tributo, o que caracteriza, lógico, o crime de descaminho, e ele nada fez. Ele se omitiu, ele deixou de praticar um ato de ofício. Que ato de ofício era esse? Me autuar, apreender a carga, exigir o pagamento. Então, nesse caso, ele recebeu e não me autuou enquanto deveria. Então, corrupção passiva com aumento de pena, ok? Corrupção passiva com aumento de pena. É a mesma coisa, policial rodoviário federal, ok? Que libera, né, um motorista totalmente irregular. Ele deixa de praticar um ato de ofício ou o pratica, infringindo o quê? O dever funcional. É quando o funcionário público militar, né, ele verifica determinada irregularidade e não faz nada. Ou melhor, ele verifica determinada irregularidade, mas consta em seus registros que está tudo regular. Ele verifica determinada irregularidade, mas faz contar em seus registros que está tudo regular. Ou ainda, imagine a situação de um parecer seara administrativa, o policial militar tem que dar um parecer, né, no sentido X. O parecer no sentido X é o parecer de acordo com a lei. Mas o que ele faz? Ele dá um parecer no sentido Y, contrário à lei, favorecendo determinada pessoa, porque ele recebeu uma vantagem devida para assim agir. Então, sempre que o funcionário público recebe ou aceita uma vantagem devida para
retardar um ato de ofício, para não praticar um ato de ofício ou para praticá-lo de maneira contrária ao seu dever funcional, ele responde por corrupção passiva com aumento de pena, ok? Logo em seguida, no parágrafo 2º, nós temos a chamada corrupção passiva privilegiada, que é a causa de diminuição de pena. Essa corrupção passiva privilegiada é quando o funcionário público age, tá, a pedido ou influência de outrem, tá? Quando ele age a pedido ou influência de outrem, ele deixa, né, de cumprir como seu dever funcional a pedido ou a influência de outrem. E essa diminuição de pena, ela justifica-se por quê? Porque aqui o funcionário público não busca satisfazer interesses próprios. A diminuição de pena justifica-se porque aqui o funcionário público militar não busca satisfação de interesses próprios. Ele infringe o dever funcional, ok? Para atender um pedido ou influência de outra pessoa, ok? Ele não busca satisfação de interesses pessoais. Aqui ele busca satisfação de interesses pessoais. No caput ele busca satisfação de interesses pessoais, mas aqui não. Por isso a lei trouxe essa causa de diminuição de pena, também chamada de corrupção passiva privilegiada. Façamos a leitura. Parágrafo 2º. Se o agente pratica uma ação, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, cedendo a pedido ou influência de outrem. Olha só, vamos resgatar o meu exemplo aqui da Gefron, né? Vamos resgatar aqui meu exemplo da Polícia de Fronteira. Imagine então que eu estou lá, né, na linha de fronteira, cruzando a fronteira Brasil-Bolívia, estou lá num posto de fiscalização e uma polícia do Gefron me para, né? Pede documento da carga, notas de recolhimento, comprovação de recolhimento do tributo, tendo em vista que a carga é uma carga lícita, né? Então só preciso comprovar o devido recolhimento do tributo para que não caracterize o crime de descaminho. Então o policial para e eu falo, olha, eu vou seguir, eu não recolhi, mas eu tenho autorização para passar aqui nesse posto, seja quem esteja fazendo a fiscalização. Aí a polícia vai falar, mas o senhor não tem autorização, porque o senhor não está nos termos da lei, a senhora está irregular, precisa prender a carga. Eu falo, espera só um minutinho. Espera só um minutinho, tá? Que eu vou ligar para um amigo meu, superior e hierárquico seu. E eu ligo, né? Ligo pro tenente, ligo pro coronel da Gefron, eu falo, olha, coronel, tô aqui, parada, tem um camaradinho que não quer me liberar aqui, coronel. O senhor sabe do nosso acordo, chegando lá, vendendo essa carga, né? O senhor sabe do nosso acordo. Então o coronel fala, passa o telefone para ele. E eu falo, olha, tem alguém querendo falar com você. E o coronel fala, olha, essa é a professora Débora Botan. Ela é nossa parceira, é nossa companheira. Tá tudo certo, deu um probleminha aí nos comprovantes de recolhimento, mas tá tudo certo, libera a professora. E aí o policial me entrega o celular e fala, professora Débora, foi um prazer conhecê-la, boa viagem, boas vendas e até uma outra oportunidade. Corrupção passiva privilegiada, veja bem, aquele policial de fronteira infringiu um dever funcional, mas não em benefício próprio, ele cedeu ao pedido do coronel. Ele cedeu um pedido ou influência de outrem, de um superior hierárquico. Ok? Joinha, galerinha? Isso aí. Então esse é o nosso 308, ok? Caput, forma simples, parágrafo 1º, aumento de pena, quando há corrupção passiva com infração do dever funcional, ok? E parágrafo 2º, causa de diminuição de pena, quando o funcionário pratica corrupção passiva, mas cedendo a pedido ou influência de outrem. Observações importantes, isso aqui é bem legal, observações referentes ao parágrafo 1º e ao parágrafo 2º, pessoal, olha só, parágrafo 1º.
O parágrafo 1º significa que, para fins de caracterização do crime de corrupção passiva, olha que interessante, não é necessário que o funcionário público viole ou infrinja um dever funcional. Ok? Ou seja, ele pode sim praticar o crime de corrupção passiva e ainda assim realizar uma conduta nos termos da lei. Ou é o exemplo que nós trabalhamos. Ele recebe uma vantagem devida para emitir um parecer nos termos legais. Ok? Porém, quando ele assim agir, violando o dever funcional, terá sua pena aumentada em 1/3. A observação do parágrafo 2º é: a forma privilegiada do respectivo parágrafo justifica-se em razão de que o funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício infringindo o dever funcional, não para se beneficiar, não para receber vantagem devida, ele apenas cede a pedido de outrem, ou seja, o benefício não é em prol do funcionário que pratica corrupção passiva, mas daquele que o influencia. Lembra do coronel? Benefício é para o coronel, não é para o policial que estava lá na fronteira. Por isso, uma pena menor. Esse A vem pra cá, tá, galerinha? Por isso, uma pena menor, como forma privilegiada. Por isso, uma pena menor, como forma privilegiada. Beleza, agora vamos passar rapidinho, só para melhor conhecermos o tipo penal, ok? Então, o 308, corrupção passiva, representa a conduta do funcionário público que recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, né? Vantagem devida ou ainda aceita promessa de vantagem, em razão da função, estando ou não no exercício dela. Veja bem, para a prática do crime em tela, basta o recebimento ou a aceitação da vantagem. Basta que o recebimento ou a aceitação da vantagem ocorra em razão da função. Olha que legal! Não exigindo que a vantagem seja oferecida ou recebida dentro dos muros da administração pública militar. Basta que a vantagem seja recebida ou aceita a promessa em razão da função que o funcionário público desempenha. Significa, professor, que se o funcionário público tiver de licença e receber a vantagem, caracteriza o crime? Caracteriza. Se ele estiver de férias e receber a vantagem, caracteriza o crime? Caracteriza. Professora, se ele já tomou posse, semana que vem vai entrar em exercício, antes dele entrar efetivamente em exercício, ele aceita essa promessa, recebe essa vantagem, em razão da função que ele vai assumir. Já caracterizou o crime? Já caracterizou o crime. Ok? Galerinha, rapidão aqui para não cansar vocês. Receber é o mesmo que tomar posse da vantagem indevida. O mesmo que tomar posse da vantagem devida. Aqui a conduta inicial, né, não é do funcionário público, é do particular que oferece a vantagem e o funcionário público a recebe. Lógico, né? Se tem o recebimento, é por óbvio que antes teve o quê? O oferecimento por parte do particular. Já no 309 nós vamos trabalhar o crime de corrupção ativa e aí nós vamos ver que nem sempre, não é necessário ter o crime de corrupção ativa para ter corrupção passiva. Também não é necessário existir a passiva para existir a ativa. Nós já vamos desvendar tudo isso, ok? Exemplo, o particular oferece a vantagem devida para o policial, não lhe aplicar uma multa e o liberar por estar sem documento e sem habilitação. E o militar recebe essa vantagem para não executar a sua função. Recebeu uma vantagem violando o dever institucional, dever funcional. Então aqui é um clássico exemplo de corrupção passiva com aumento de pena. Bem, então olha só, a vantagem, ela pode beneficiar o próprio funcionário público ou terceira pessoa. A letra da lei fala vantagem devida para si ou para outrem. Quer dizer que a vantagem devida pode beneficiar o próprio funcionário público ou terceira pessoa, um parente, um filho, um irmão, um amigo, ok? Um colega. Além de ser para si ou para outrem, além da fala, essa vantagem pode ser o quê? Recebida direta ou indiretamente.
diretamente. Com essa previsão direta ou indiretamente, diz respeito o quê? Significa que o funcionário público militar, ele pode diretamente, ele mesmo, receber a vantagem ou aceitar a promessa, ou pedir para que terceira pessoa receba essa vantagem por ele ou aceite a promessa de vantagem devida em nome dele, ok? Com essa previsão, a vantagem devida pode ser recebida diretamente pelo funcionário público ou ainda por terceira pessoa. Ou seja, o funcionário público pode pedir que alguém faça esse recebimento por ele, ok? E essa vantagem devida, essa promessa de vantagem, ela tem que dar-se, né? Em razão da função. O que significa isso em razão da função, galerinha? Significa que não é necessário ele estar em trabalho, não é necessário esse recebimento, essa aceitação se dar dentro dos muros da administração pública militar, basta que seja em razão da função que o funcionário público militar desempenha, ok? Professora, isso pode acontecer então num dia de folga do funcionário público? Pode acontecer, tá? Significa que para o cometimento desse crime, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função. Imagine a situação que nós trabalhamos ainda há pouco. Você passou em concurso público. Ok, passou, né? Foi classificado. Depois saiu a sua nomeação. Depois você é chamado, né, a tomar posse. E o próximo passo é entrar em exercício, né? Então você já tomou o posse, já tem data ali para entrar em exercício, para exercer de fato a função. Sabendo disso, uma pessoa chega até você e fala, olha, preciso resolver uma situação lá no setor que você vai trabalhar. Tá aqui R$5.000 para você me ajudar. Você nem entrou em exercício ainda, mas você recebeu essa vantagem em razão da função que você irá desempenhar. O crime está pronto, caracterizado e acabado, ok? Corrupção passiva. Nem tampouco que já esteja em exercício. Basta que o recebimento, aqui não é solicitação, ok? Aqui é recebimento. Basta que o recebimento ou aceitação, tá aqui, basta que o recebimento ou aceitação da promessa de vantagem indevida seja em razão dela, seja em razão da função que você irá desempenhar, ok? Assim, no momento da conduta criminosa, pouco importa se o funcionário esteja de férias, de licença ou no horário de almoço, por exemplo, ou ainda que não tenha assumido a função. Se essa vantagem devida foi recebida ou se a promessa foi aceita em razão da função, o crime já está pronto, caracterizado e acabado, ok? Pronto, caracterizado e acabado. Tem essa solicitação aqui, vocês ignorem, eu vou retirar do material, ok? As condutas do 308 do CPM são recebimento e aceitação. Onde eu tenho solicitação ou recebimento é no 317 no Código Penal Comum, ok? Aqui não, aqui basta que o recebimento ou aceitação da promessa de vantagem devida seja em razão dela, ok? Muito bem. Agora vem o X da questão. Professor, o que entendemos por vantagem indevida? Vantagem indevida pode ser qualquer tipo de vantagem. Pode ser vantagem patrimonial ou pode ser favores morais, ok? Então, vantagem pode ser vantagem patrimonial, espécie ou favores, ok? Imagine a seguinte situação. Eu falo o seguinte, me libera aqui, policial do Gefron, que você tem 1 ano de frequência gratuita no meu clube, né? Lá na Bolívia, 1 ano de frequência gratuita, vou botar aqui, ó, o cartão, passagem livre, acesso livre no meu clube. Não é diretamente uma vantagem patrimonial, não é diretamente dinheiro, mas é um favor, é uma vantagem moral, ok?
Vantagem devida, quando fala-se em vantagem devida, pode-se considerar que seja de ordem patrimonial ou qualquer outra vantagem, como um favor ou um privilégio. Imagina que eu sou dona de uma agência de viagem e eu falo, olha, bora, me libera aqui dessa Blitz que eu vou organizar um pacote fantástico para você visitar a Bahia. Vai lá conhecer aquele estado lindo. Eu não conheço, eu tenho que conhecer a Bahia. Vai lá conhecer aquele estado lindo, né? Dizem que é muito bonito. Vai lá. Ou seja, não é diretamente uma vantagem em dinheiro, mas é um favor, é um privilégio, ok? Agora aqui eu trago 2 exemplos de corrupção sem infringir o dever funcional, 2 exemplos. Um de corrupção sem infringir o dever funcional, onde enquadramos o funcionário público no caput, ok? E um exemplo de corrupção com violação de dever funcional, onde nós enquadramos o funcionário público militar no artigo 308, parágrafo 1º, com aumento de 1/3 na sua pena. Receber vantagem devida para emitir um parecer nos termos da lei, em um prazo menor que o normal. Não há violação do dever funcional, porque o parecer será fiel aos termos da lei. Receber ou aceitar promessa de vantagem devida para não emitir uma multa, para não aplicar uma multa quando devida, ou não instauração de um procedimento administrativo também quando devido, ok? Com isso, fechamos o nosso artigo 308 e aqui eu trago para vocês as 2 espécies de corrupção. Então, quando falo em corrupção, nós falamos corrupção ativa e falamos em corrupção passiva, ok? Corrupção passiva é a conduta praticada pelo funcionário público que recebe ou aceita promessa de uma vantagem devida. Então, quem é o passivo, galera? Quem é o passivo? Passivo é aquele que recebe ou aceita dinheiro ou promessa de vantagem, ok? Ativa, corrupção ativa, né? É a conduta praticada pelo particular que dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer tipo de vantagem indevida. Então, quem é o ativo? Quem é o ativo? É o que dá, é o que oferece, é o que promete dinheiro ou vantagem. A quem? Ao funcionário público, ok? Então, passivo é quem recebe, é o funcionário público que recebe ou aceita promessa de vantagem. Ativa, corrupção ativa, é o particular que dá, oferece ou promete uma vantagem ou dinheiro ao funcionário público, ok, galerinha? Então, com esse quadrinho, nós não confundimos corrupção ativa e corrupção passiva. Pois bem, vamos agora classificar o nosso crime. Sujeitos. Sujeito ativo é o militar, o funcionário público militar. Sujeito passivo, a vítima, é a administração pública militar, é o Estado. Secundariamente, é aquele que entrega, é toda a sociedade. Os elementos subjetivos é o dolo. Esse crime não admite modalidade culposa. Corrupção passiva, corrupção ativa, não admite modalidade culposa. Só pode ser praticado por meio do dolo. Elemento objetivo, que é a conduta, né? É receber ou aceitar, ok? Receber ou aceitar, são essas as 2 condutas, para si ou para outra em vantagem indevida. Objeto jurídico, qual é o bem tutelado pelo Estado, protegido aqui? Moralidade da administração pública militar. Sobre o que recai esse crime? Também recai sobre a moralidade, sobre a lisura da administração pública militar. Qual é o momento consumativo desse crime, professora? Esse é um crime formal, ele consuma-se no momento do recebimento ou da aceitação da vantagem indevida. Ele não vai admitir a modalidade tentada. Ou o funcionário público militar recebe a vantagem e o crime está pronto, acabado e consumado, ou ele rejeita essa vantagem e não há que se falar em crime. Ou ele aceita a promessa e o crime está consumado, ou ele não aceita a promessa e não há que se falar em crime de corrupção passiva, ok? E ao lado da corrupção passiva, nós temos a corrupção ativa. Corrupção ativa é o crime praticado pelo particular
particular, ok? Corrupção ativa é o crime praticado pelo particular, certinho? Artigo 309. Qual é a conduta do crime de corrupção ativa? Quais são as condutas? Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional, ok? Então, dar é o mesmo que entregar. Oferecer é o mesmo que oportunizar, mostrar, ok? E prometer é a promessa de um benefício futuro, ok? Então, o particular, ele dá, ele entrega, ele oportuniza, ele oferece ou promete o quê? Dinheiro ou vantagem devida para que o funcionário público militar pratique, omita ou retarde um ato funcional. Ato funcional são os atos de ofício, tá? Que cada militar tem no desempenho da sua função. A pena, ó, reclusão até 8 anos. Aqui eu não tenho um mínimo e um máximo. Aqui nós temos apenas um teto máximo. Pena de reclusão até 8 anos. Não fala o mínimo, fala somente o teto máximo. Então há que se respeitar o teto máximo de até 8 anos. Também nós temos o artigo 309, um aumento de pena. O aumento de pena bem parecido com o 308, olha só. A pena é aumentada de 1/3, na verdade é praticamente idêntico. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem, da dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato ou praticado com infração de dever funcional. É a mesma regrinha do 308, tá? Se a omissão, o retardamento ou a prática do ato violar um dever funcional, ele responderá, o particular responderá, né, por corrupção ativa, mas com a sua pena aumentada. Como assim, professora? É o particular, por exemplo, que entrega uma quantia em dinheiro para o policial militar, né, liberá-lo de uma multa. Ele é merecedor daquela multa porque ele está irregular, mas ele entrega uma vantagem indevida para que o funcionário público infrinja um dever funcional, para que ele não pratique, né, para que ele não exerça suas funções nos termos da lei, para que ele exerça sua função infringindo um dever funcional. Agora, nós podemos pegar o mesmo exemplo 308, quando o particular pratica corrupção ativa e o funcionário público não infringe o dever funcional. É quando eu dou, né, determinada quantia em dinheiro para ele antecipar um parecer, né, que eu preciso dele logo, mas ele vai emitir esse parecer nos termos da lei. Ok? Nesse caso, eu pratiquei corrupção ativa, mas o funcionário público não infringiu nenhum dever funcional em relação à emissão daquele parecer, porque ele vai emitir aquele parecer nos termos legais. Compreenderam? Pois muito bem. E aí, né, vem a definição. Vamos lá. A corrupção ativa representa a conduta criminosa do particular. Então, ó, a crime de corrupção ativa representa a conduta criminosa do particular que dá, oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício. É crime praticado por particular contra a administração pública militar. Não há que confundir com corrupção passiva, cujo autor da conduta criminosa é o funcionário público, ok? Cujo autor da conduta criminosa é o funcionário público, certinho? Então vamos lá. Requisitos caracterizadores do crime de corrupção ativa. Primeiro,
Essas são as condutas de dar, oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público. A vantagem ou promessa pode representar uma quantia em dinheiro ou pode representar um favor, como por exemplo, conceder ao funcionário a entrada franca em determinado clube da cidade ou lhe ceder passagens aéreas de cortesia. Outro requisito, então ele dá, oferece ou promete essa vantagem a fim de determiná-lo, né, a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Praticar representa uma ação do funcionário público, ou seja, atribuir a alguém não habilitado uma habilitação para dirigir. Omitir representa uma omissão do funcionário público, como por exemplo, não aplicar uma multa ambiental ou uma multa de trânsito quando deveria. E quando que nós estamos diante de retardar uma prática? Quando o ato é praticado, mas de maneira intempestiva, né? Retardar significa demorar-se na realização de um ato de ofício, como demorar-se na não instauração de um inquérito no prazo devido, a fim de gerar a prescrição, ok? Este crime consuma-se no momento das condutas de dar, oferecer ou prometer. Trata-se de crime formal. Consuma-se no momento em que o particular oferece, promete ou dá a vantagem indevida. A tentativa, aqui ela vai ser admissível, em que pese ser um crime formal, ok? Que está pronto, acabado e consumado com as condutas de dar, oferecer ou prometer, esse crime ainda vai admitir a modalidade tentada se ele for praticado na forma escrita. Então, admite a tentativa se esse crime for praticado na modalidade escrita. Imagine que eu coloco em um envelope uma cartinha e uma quantia em dinheiro para que chegue às mãos de determinado funcionário público militar. E essa carta, ela é extraviada. Aí sim eu tenho a modalidade tentada do crime de corrupção ativa, ok? No crime de corrupção ativa. Pois bem, aqui novamente, só para nós não esquecermos e não confundirmos, nós repetimos o quadro, ok? Ó, corrupção ativa, conduta praticada pelo particular, que dá, que oferece, que promete o quê? Uma vantagem indevida ou promessa de vantagem ao funcionário público. Então, quem é o ativo? Né? Corrupção ativa. Quem é o ativo? Aquele que dá, aquele que oferece, aquele que promete dinheiro ou qualquer vantagem devida ao funcionário público, ok? Aqui nós temos também a classificação desse crime e em especial aqui em cima eu quero chamar a atenção de vocês. Olha que legal, né? E a minha atenção também que faltou o acento. Galerinha, sujeitos do crime de corrupção ativa. Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime? O particular. E o funcionário público? Por que funcionário público aqui está em vermelho? Funcionário público pode ser autor do crime de corrupção ativa? Pode, desde que ele haja na condição de particular. Desde que ele haja na condição de particular. Imaginemos um oficial de justiça. Imaginemos um oficial de justiça que esteja circulando aí nas ruas da cidade sem a devida habilitação e sem o devido documento do seu veículo, ok? Ele é parado em uma blitz e solicita-se para ele os documentos, praxe. E ele fala, olha companheiro, não tenho documento aqui não, mas coincidentemente eu tenho essa oncinha, bora trocar os documentos pela oncinha? E ele dá, né, para o funcionário público essa quantia em dinheiro. Veja bem, ele praticou o crime de corrupção ativa, mesmo sendo funcionário público. Por quê? Porque no momento que ele estava dando voltinhas com o seu veículo, né, e ele se apresentou para o policial na condição de um particular, na condição de um civil e não na condição de um oficial de justiça, funcionário público que ele é. Ok? Então, veja bem, um funcionário público, professora, pode praticar o crime de corrupção ativa? Perfeitamente, desde que ele haja na condição de particular.
desde que ele haja na condição de particular, ok? E agora vem, né, antes de nós prosseguirmos, aquela questão que não quer calar. Sempre que eu tenho corrupção ativa, eu terei em contrapartida corrupção passiva? Não necessariamente. Não necessariamente. A caracterização do crime de corrupção ativa não depende da caracterização de um crime de corrupção passiva. Tá? Então, para caracterizar corrupção ativa, eu não dependo necessariamente de corrupção passiva e vice-versa. Vamos dar um exemplo? Imagine eu policial. Eu policial, tô lá fazendo o blitz. Paro. A pessoa fala: oi, dona policial, não tem um documento não, mas tem essa oncinha. Pega aí, pega aí. Ele está o quê? Me oferecendo. Pega aí. Nesse momento que ele fala: não tem o documento, mas tem oncinha, pega aí, já está caracterizado corrupção ativa para ele. Agora, eu posso ter duas condutas. Eu falo: pega aí, nada, meu camarada. Isso é crime. Guarde seu dinheiro para o seu advogado que você irá precisar. Opa! O que eu tenho? Eu tenho corrupção ativa por parte do particular e não tenho crime algum por parte do policial, ok? Então eu tenho corrupção ativa, mas não tenho corrupção passiva. Agora, mesma situação, pega aí, eu falo: opa, peguei. Nesse caso, eu tenho os dois. Eu tenho corrupção passiva do particular que deu a vantagem devida e tenho corrupção ativa do particular que deu a vantagem devida e tenho corrupção passiva do funcionário público militar que recebeu a vantagem indevida, ok? Então, nesse caso, eu tenho os dois crimes, mas não necessariamente preciso ter um para ter o outro. Eles são crimes independentes, ok? São crimes independentes. Isso é muito importante. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo desse crime? A administração pública militar, é o Estado, secundariamente, toda a sociedade. Também é um crime que não tem espaço para culpa, admite somente o dolo. As condutas são dar, oferecer ou prometer vantagem indevida. Essa conduta, o bem jurídico tutelado, é a moralidade da administração pública militar. É um crime que recai sobre a administração, a moralidade, a lisura da administração pública militar. É um crime formal, momento consumativo, momento que o particular dá, oferece ou promete a vantagem devida, admitindo aqui a modalidade tentada. Se esse crime for realizado na forma escrita, conforme nós já vimos, eu coloco dentro do envelopinho o dinheiro e o bilhetinho. A que se destina aquele dinheiro e esse envelope some, desaparece, extravia. Terei a modalidade tentada deste crime. Ok, galerinha? Muito bem. Partimos então para o artigo 310, chamado de participação ilícita. Participação ilícita em contratos, em licitações, onde o militar tem a função de intervir, ok? Onde o militar ele tem essa função de acompanhar as licitações, de realizar as compras, e ele aproveita dessa função para participar de maneira ilícita desses contratos, obtendo vantagem para si. É isso que caracteriza o crime de participação ilícita. Então a dica é que alguma questão da prova vem falando na situação do militar que tem a função de acompanhar os processos de licitação, contratos de compra e venda para a administração pública militar, e desses contratos possuem um benefício próprio, né? Nós estamos diante de qual crime? Crime de participação ilícita, ok? Do 310 do nosso queridíssimo CPM. Bora lá! Artigo 310. Olha a conduta. Participar de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento,
ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. É aquilo que nós falamos. Ele tem a obrigação de intervir para fins de fiscalização, para fins de controle, para fins de gerência, para fins de lisura desses contratos perante a administração pública militar. Pena é reclusão de 2 a 4 anos, ok? Quando ele participa de maneira ostensiva ou simulada, direto ou indiretamente, no fornecimento ou concessão de qualquer serviço da administração militar, a qual ele tem o dever de fiscalizar, o dever de promover a correta contratação. Parágrafo único. Na mesma pena incorre que, ou seja, é um modo equiparado da conduta do caput. Ou seja, também responde por este crime quem adquire para si, direto ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame deva intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse relativamente a esses bens ou efeitos, ok? Então, olha só, a conduta em tela diz respeito à participação ilícita do militar que atua em contratos de fornecimento ou concessão, atingindo diretamente a lisura e a moralidade da administração militar. Esse tipo penal aqui, só precisamos identificá-lo em uma questão de concurso, mas ele não nos abre muito espaço para dialogarmos sobre ele, como os demais crimes do nosso Código Penal Militar. Essa é a classificação. Sujeito ativo é o funcionário público da administração militar, né? Sujeito passivo é a administração militar, é o Estado. Também só cabe o dolo. A conduta é obter vantagem ilícita em contratos e concessões ligados à administração pública militar. O bem jurídico tutelado é a moralidade da administração pública. Esse crime também recai sobre a moralidade da administração pública. E o momento consumativo, ele é um crime formal e um crime material, a depender das condutas que são realizadas. E como ele também é um crime material, vai perfeitamente admitir a modalidade tentada, ok? Admite perfeitamente a modalidade tentada. Finalizamos então a análise desses 3 artigos, passemos agora para as questões. Vamos lá? Assinale a alternativa que indica a conduta típica, que corresponde ao crime de corrupção passiva, prevista no Código Penal. Aqui dá para nós trabalharmos, tá? Essa questão que refere-se ao Código Penal, porque a corrupção passiva e corrupção ativa são 2 crimes do Código Penal Militar que possuem correspondência legislativa com o Código Penal Comum, ok? A única diferença entre a corrupção passiva do Código Penal Comum para a corrupção passiva do Código Penal Militar é que no Código Penal Comum tem 3 condutas: solicitar, receber ou aceitar. Enquanto que no Código Penal Militar nós temos 2 condutas: receber ou aceitar. No mais, a correspondência legislativa é idêntica, ok? Então vamos lá. Letra A. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Não, isso aqui não é corrupção passiva, isso aqui é furto. B. Dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa estabelecida em lei, também não corresponde à corrupção passiva, isso aqui é destinação equivocada de verbas ou rendas públicas. C. Modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Também não corresponde ao crime de corrupção passiva. Vamos lá? Letra D. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Também não é essa questão. Essa questão não tem, essa alternativa não tem correspondência legislativa com corrupção passiva. Letra E. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Certinho, certinho, essa é a letra E. Essa transcrição aqui nos revela, tá?
tem correspondência legislativa com o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Muito bem. Agora, se nós tirarmos esse solicitar, ok? Ó, tiramos o solicitar. Vamos fazer a leitura agora com essas duas condutas. Ó, receber e aceitar. Olha só. Receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Quando eu faço essa leitura, com essas duas condutas, receber e aceitar, eu tenho o quê? A correspondência legislativa do artigo 308 do Código Penal Militar. Eu tenho aqui a descrição legal do crime de corrupção passiva do Código Penal Militar. Então, de todo modo, é a letra E. Tanto se aplicarmos o Código Penal comum, como se aplicarmos o CPM. Ok, galerinha? Então, com isso, finalizamos essa aula. Fortíssimo abraço para todos vocês, ok? Força, característica dos guerreiros. Fé, característica essencial para os vencedores. Então, para todos vocês, muita força, muita fé e a vitória chegará. Adorei estar com vocês aqui, fortíssimo abraço. Ó, estou à disposição. Me chama no Messenger, manda e-mail para a professora, ok? Pode mandar no meu e-mail direto, não tem problema não, ok? Ó, Débora, pode mandar. Débora de Carlotto com 2 T's, ok? @hotmail.com. Estou junto com vocês, torcendo por vocês, ok? Alguma dúvida, alguma situação aqui da aula, algo que precisa ser esclarecido antes da prova, liga, chama, entre em contato. Tenho um imenso prazer em atender vocês, ok? Forte abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Clique lá